Olá, é com grande prazer no meu coração que mais uma vez me encontro com você aqui no programa Celebrando Deus. Que mais uma vez Deus possa abrir os seus céus e nos dar a sua palavra. Estamos estudando sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia. Nosso assunto atual é sobre a igreja de Éfeso. Já tivemos algumas palavras sobre este tema, sobre essa carta. Espero que você esteja estudando comigo, ganhando do Senhor sobre esta carta que nos fala de uma exortação tão importante. O perigo de nós desenvolvermos a vida cristã baseada em obras e não em relacionamento com Deus. Esta é a essência da exortação do Senhor à igreja de Éfeso. Uma igreja que tinha obras, uma igreja que tinha tantas questões ao seu favor, algumas virtudes, porém, uma igreja que estava caída. O Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caístes. O Senhor ainda diz para esta igreja que se ela não arrependesse imediatamente, Ele iria remover do seu lugar seu candeeiro. Você vê no capítulo 1 que o candeeiro aqui é uma figura da igreja. Lá em Êxodo, nós vemos que o candeeiro é uma figura de Cristo no tabernáculo. Você vai ver aquelas 7 luzes, com todas as suas constituições ali. Todos os detalhes daquele candeeiro, em primeiro lugar, aponta para Cristo. Mas a igreja é aquele elemento vivo tirado da vida de Cristo. A igreja foi edificada através da vida de Cristo no poder da ressurreição. Então aqui nós vemos que o candeeiro também, ele fala da igreja. A igreja é este candeeiro, cujas luzes foca para Cristo, porque Cristo é aquele que tem toda a centralidade na igreja. E aqui em Éfeso, havia sim, como diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 5, havia aqueles que ensinavam outra doutrina. Aqui, o Senhor diz para os irmãos em Éfeso que eles aborreciam a obra dos nicolaítas, e Deus diz assim: como eu também odeio. Havia na igreja de Éfeso os nicolaítas. O que significa nicolaítas? A tradução dessa palavra nos fala daqueles que procuram estar acima dos outros. Havia uma classe de pessoas que se colocavam acima dos irmãos. Esse tipo de nicolaísmo tem se desenvolvido ao longo da história da igreja. Toda forma de ministério que sobrepuja ou que se coloca acima dos irmãos não é ministério, não é de Deus, é algo do homem. O ministério cristão é aquele que expressa Cristo, suas virtudes, sua mente. Não é aquele que procura a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, e se valer disso para eles mesmos, como um negócio. É o mercado da fé. Essa é a obra dos nicolaítas. Eles usam Cristo, eles usam da igreja em benefício próprio. Tudo vira mercado, tudo vira negócio. Isso é nicolaísmo. O Senhor diz aqui a esta igreja, a igreja de Éfeso, que Ele odeia a obra dos nicolaítas. Lá em 3 João, no versículo 9 do capítulo 1, só tem um capítulo, esta epístola, o Senhor fala de Diótrefes, alguém que se colocava acima dos irmãos. Na igreja, não há nenhuma classe que está acima dos irmãos. Todos nós somos irmãos. Existem sim aqueles que têm uma especial incumbência. Aqueles que têm o dom de Cristo, ou os dons de Cristo, como está em Efésios, o capítulo 4, o versículo 11. E qual o propósito desses 5 ministérios? Paulo vai nos dizer no versículo 12. O propósito desses ministérios é nos levar, ou levar toda a igreja ao desempenho do seu ministério, do seu serviço, à edificação do corpo de Cristo. A perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo. Então, que nós possamos entender o quanto isso é sério, o quanto é perigoso ter uma classe que se coloca acima dos demais, para poder sobrepujá-los. Que Deus nos guarde do nicolaísmo, e que Cristo exerça o seu lugar, através daqueles os quais Ele mesmo escolheu para torná-los dons à sua igreja. Este assunto nós vamos estudar no próximo programa. Que Deus te abençoe.